Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passando aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre a Guillain-Barré. Muitas pessoas me perguntaram, algumas pessoas me perguntam como tudo aconteceu, por que que aconteceu, quando aconteceu. Então, eu vou falar um pouquinho de uma forma bem resumida, tá bom? Porque a história é bem longa e a gente pode até dividir em alguns vídeos essa história toda, porque não é somente como tudo aconteceu, nem quando, é como acontece, né? As pessoas não conhecem essa síndrome. Eu fui encorajada por uma amiga, né, a falar sobre isso, porque ela é uma pessoa que me acompanha de perto. E ela falou assim: Paty, você passa por dias que não são fáceis e você podia ajudar pessoas falando sobre o assunto. Então hoje eu postei um vídeo, não tava bem, né? Hoje, dia 15 de novembro de 2022, e eu tava com muita dor. Eu estava achando realmente que ia ter que ir pro hospital hoje, porque estava muito forte, né? Fazia uns 10, 11 meses que eu não tinha uma crise como eu tive hoje, né? Começou com uma dor, tal, a semana passada, até postei um desabafo na semana passada, mas hoje, vamos dizer assim, piorou bastante essa dor. Mas ninguém explica, né? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune e quando eu descobri foi no final de 2020. Foi os primeiros sintomas, assim, que eu percebi, tá bom? Depois eu explico pra vocês que isso começou antes, eu não sei dizer exatamente a data, mas que eu comecei realmente a observar algumas coisas diferentes em mim, foi no dia 5 de dezembro de 2020. Eu comecei com formigamento nos pés e eu até comentei com o pessoal onde eu tava trabalhando que eu tava achando estranho que eu tava com formigamento nos pés, só que eu tenho mania, né? Que nem eu tô falando aqui com vocês e tô aqui com a perna dobrada, então é algo assim que realmente é de costume. Então eu achei que eu estava sentada nos meus pés. Enfim, falei, nossa, meus pés estão formigando, meus pés estão inchados, eu tô inchada, tá tudo muito estranho. Com 2 dias, esse formigamento começou a subir, né? Ele não passava mais, ele começou a subir dos pés para canela, né? Para panturrilha, e eu comecei a sentir a minha boca estranha. Eu tava com sensação de estar com bala de menta na boca o tempo todo, aquela sensação gelada na boca, tudo que eu colocava na boca era muito estranho, eu não conseguia sentir nada quente, eu sentia tudo gelado, então tava tudo mudando. Primeira preocupação, né? Covid, por mudar o paladar, tal. Corri, fui pro hospital, procurei médicos e médicos e médicos. Nada. Todos os testes negativos, todos os exames negativos. E eles começaram a tratar, né, do meu problema como crise de ansiedade. Só que isso foi piorando. Com 5 dias, esse formigamento já estava nos meus braços, né? E com 8 dias, estava na minha boca. Então começou aquele formigamento nos lábios, na língua. Eu já não tinha mais estalo, então eu ia mandar beijo, não tinha barulho, sabe? Não tinha estalo. Então tudo isso começou a ficar muito estranho. Eu comecei a inchar muito. E esse formigamento não passava mais e começou a vir seguido de muitas dores musculares. E dor na pele mesmo, sabe? Não podia esbarrar que eu chorava de dor. Culpo os médicos por ficarem tratando de crise de ansiedade? Não, nós estávamos em meio à pandemia, né? Então, em meio à pandemia, pleno dezembro, povo, bem ou mal, poxa, todo mundo preocupado que estava longe da família. Então, eu desenvolvi a síndrome justamente num período muito complicado de aumento, né, do Covid, mas as pessoas preocupadas com os familiares, era final de ano. Então, foi muito complicado. Eu tenho um casal de amigos onde ele é médico e ele falou assim, olha, vamos tentar fazer tudo quanto é exames, né, o que eu puder ajudar vocês. Ele agilizou, né, uns exames para mim e acabou não dando nem tempo, né, de pegar esses resultados. Eu piorei muito rápido, tá, gente? Em questão de 15 dias eu piorei. Porém, deixa eu fazer uma observação.
A síndrome de Guillain-Barré, né, depois que eu fui conhecer casos, participar de grupos fechados, tá, gente? Eu fui descobrir que tem pessoas que não acontece como aconteceu comigo, gradativamente. Tem pessoas que acordam no dia seguinte sem andar. Deitam, né, para dormir bem e amanhecem sem andar, sem movimentos, sem força. Tem pessoas que nem acordam, precisam ser socorridas e são entubadas, enfim. É assim, existem fases, existem níveis, é algo assim que realmente precisa ser um profissional da área da saúde para explicar. Então, eu tô passando a minha experiência para vocês. E muitas pessoas pediram para que eu explicasse, né, para que eu contasse tudo isso. Então, foi muito complicado. Na época, meu filhinho tava com 4 anos. Então, assim, eu tenho um filho praticamente adulto, hoje tá com 20, né? Ele tinha 18, o outro tinha 12 e ele tinha 4. Hoje estão com 20, 14 e 6. São meus amores, me ajudam muito. E assim, a minha preocupação maior era ele, que era muito pequenininho, tá vendo tudo aquilo. E nesse período que eu comecei a piorar muito, então eu já tava tendo vômitos, até então a gente não entendia. Então eu tinha o formigamento pelo corpo todo, eu sentia dores musculares terríveis. Gente, essa dor é como se a sua musculatura começasse a queimar. Queimava a musculatura, como se enfiasse uma faca fervendo lá na musculatura e cortasse. Né? Então eram dores terríveis, eu chorava, eu gritava de dor. É algo assim inexplicável, de verdade. E não bastando, né, as dores e tudo mais, eu comecei a ter vômitos, jatos de vômitos. Então, assim, o que eu comia já não fazia mais digestão, não dava mais, nem mesmo água segurava, então eu vomitava muito. E por quê? Porque a síndrome, gente, a síndrome de Guillain-Barré, ela ataca o quê? O nosso sistema muscular, né? Ela é uma doença neuropática. Então, eu não sei explicar muito bem, mas eu vou trazer mais informações, tudo certinho para vocês, com bastante calma. Tô estudando, tô buscando informações, quero ver se eu consigo um profissional da saúde para trazer tudo isso para vocês. Então, por ela ser uma doença que ataca a musculatura, o que eu posso explicar, assim, que eu entendo, que os médicos me explicaram a nossa musculatura, ela tem como se fosse uma capa protetora que protege os nossos músculos. E a síndrome destrói justamente isso, essa capa protetora, né, que enrijece a musculatura. Eu perdi tudo isso. Então a síndrome, ela destrói isso. Só que ela mexe totalmente o seu psicológico, neurológico, com tudo. Então, por isso que eu digo sempre para as pessoas, tenham paciência, tenham calma, porque realmente, gente, é algo que demanda de muito cuidado e muita atenção, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou dividir, tá bom? Eu vou dividir para não ficar muito cansativo. Então, quando eu comecei a ser medicada para as dores, não estava fazendo efeito. Me tirava a dor em questão assim de 2, 3 horas e voltava. Porém, quando eu ia para o hospital, quando eu ia, né, para os prontos-socorros da vida, eles me davam diazepam e culpo eles? Não, jamais, gente, jamais. Eu chegava muito nervosa, né, nos hospitais. Então eles faziam para que melhorasse aquele sistema nervoso, eu dormia um pouco, em seguida acordava ruim novamente. Então eu não sei quantas idas e vindas em hospitais, na verdade, eu fui, não lembro de todos, porque muita coisa eu não lembro hoje. E até que eu cheguei na Santa Casa de São Paulo, onde ali, quando eu fui atendida pela clínica, né, do pronto-socorro da Santa Casa, ela falou assim, olha, o seu caso é neurológico, então eu vou chamar a neurologista e ela vai dar continuidade nesse atendimento. Então a senhora nem saia da sala, fique aqui. E ali mesmo, eu já mal falava, tá, gente? Porque quando eu pedi socorro no dia 26 de dezembro, que eu pedi socorro pro meu esposo, pra minha sogra, minha cunhada, falei, gente, me ajuda, eu tô morrendo, né? Eu já não ia mais ao banheiro, literalmente, não evacuava, não fazia xixi, não comia mais e não tomava mais água. Então eu vi que eu estava chegando num estado que ou eu corria atrás de alguma coisa ou eu ia morrer, porque eu já não me alimentava mais. Então quando nós chegamos lá, eu já quase não conseguia mais falar,
nada para os médicos, então quem me ajudou muito foi meu esposo. E chegou lá, eu já não tinha mais coordenação motora, eu não tinha mais equilíbrio e já tinha perdido a sensibilidade de algumas partes do meu corpo. E ali foi feita a internação. Então, assim, essa é a primeira parte, né, do vídeo sobre a Guillain-Barré. Eu vou fazer um segundo, tá bom? Para que não fique muito grande. E eu peço a vocês, gente, quem tem familiares, amigos, ou você que gosta de conhecer coisas novas, até mesmo para aprender e ajudar as pessoas, busque entender um pouco mais. Porque não existe somente a Guillain-Barré. Hoje nós temos a esclerose múltipla, nós temos outras síndromes que, por incrível que pareça, pode parecer simples, mas não são. Então, todas elas são bem complicadas, todas têm os seus prós e seus contras, tem sequelas e não tem. Então, a gente precisa realmente estudar. Uma doença que muitas pessoas não dão atenção é o lúpus também. Então, a gente precisa estudar. Então, a gente precisa correr atrás e ajudar as pessoas que precisam. E eu vou, né, criar coragem de vir aqui e trazer, né, esses momentos bons e esses meus momentos ruins também, tá bom? Então, obrigada aí pela atenção de vocês e agora a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre outras coisas que aconteceram, até mesmo a questão do meu tratamento, porque para síndrome de Guillain-Barré existem 2 tipos de tratamento e no meu caso foi feito um pouquinho diferente do mais convencional, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E ó, eu aprendi uma coisa, tá bom? Deixem o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo.